Então, pessoal, infelizmente o coronavírus chegou no Brasil e, já tem algumas pessoas que já estão diagnosticadas com esse vírus e estão em isolamento domiciliar. Só que eu queria falar de uma coisa que eu tenho certeza que você não tinha pensado. Só que primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você pensa na possibilidade de pegar qualquer tipo de doença, você fica atento ou fica desesperado? Então, pode ser que você não esteja batalhando contra o coronavírus, mas sim com um transtorno psicológico chamado hipocondria. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre o coronavírus e o surto de hipocondria. Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo e eu convidei o psicólogo Jorge Spolaori para a gente abordar esses assuntos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e vamos lá! Todos nós estamos acompanhando as notícias sobre esse novo coronavírus, também chamado de Covid-19. A gente viu que ele foi descoberto lá na China, né? Lá foi o epicentro dessa doença. Daí ele foi se espalhando por outros países até que chegou aqui no Brasil. Cara, depois que essa notícia chegou, que o coronavírus veio aqui pro Brasil, o pessoal começou a comprar aquelas máscaras cirúrgicas desesperadamente. Em algumas farmácias aí por aí, essas máscaras já estão em falta, não tem mais, acabou tudo. Álcool em gel também, o pessoal já tá saindo com aquelas caixas cheias de álcool em gel e tá acabando nas farmácias também. Tá tendo essas campanhas na televisão, na internet, onde os médicos explicam como que funciona esse coronavírus, passa sugestões, né, para a pessoa poder se prevenir, para poder se proteger desse vírus, porque hoje em dia ainda não existe uma vacina, um remédio que atinge diretamente esse vírus. Então, segundo os médicos, a melhor forma de combater o vírus, por enquanto, é através da prevenção. E o mais importante de tudo é que eles estão falando para que as pessoas não entrem em pânico, porque essa situação, por enquanto, está sob controle, não há motivo para pânico. Mas beleza, a conscientização, a explicação sobre o funcionamento dos vírus ou das doenças servem para conscientizar a pessoa e tranquilizá-la, certo? Mas você já parou para pensar por que tem algumas pessoas que entram em desespero, em ansiedade extrema quando recebem notícias de doenças, de vírus, quando imaginam que existe a possibilidade de ficarem doentes? A resposta para essa pergunta pode ser o transtorno da hipocondria, que é o medo excessivo de ficar doente. O psicólogo Jorge Spolaori vai falar um pouco sobre esse transtorno, então fica aí. Olá Newton, olá pessoal do canal, aqui quem está falando é o Jorge Spolaori, eu sou psicólogo clínico também e hoje eu gostaria de conversar um pouco mais sobre o que é hipocondria. E você, já escutou falar nisso? Para quem nunca escutou falar, a hipocondria é um estado de medo excessivo em relação a alguma doença grave. O hipocondríaco, ele tem uma tendência a ficar ansioso, mesmo que não esteja nenhuma evidência de doença. Além disso, ele tem uma grande preocupação, ou ele acredita que a doença está acontecendo com ele e que de repente pode ser muito grave, que pode até causar a sua morte. Por exemplo, uma simples dor de cabeça se transforma num tumor cerebral. Ah, Jorge, mas o que causa isso? Ao certo, nós não temos uma causa, mas muitos acreditam que pode ser devido à sua personalidade, à experiência de vida, questões hereditárias, entre outras coisas. E agora eu gostaria de levantar para vocês alguns fatores de risco em relação à hipocondria. Normalmente, pessoal, a hipocondria começa na fase adulta e não tem variação entre homens e mulheres, ou seja, podem acontecer com os dois. E também não significa que seja somente nesta fase, pois ela pode ser iniciada em qualquer momento da vida. Ah, legal, Jorge. A gente conseguiu compreender alguns fatores que podem desencadear essa doença. Mas e aí, como que a gente pode identificar os sintomas? Bom, a princípio, pessoal, esses sintomas eles se dão através dos comportamentos. Então nós podemos prestar mais atenção em algumas situações. Por exemplo, um medo intenso, uma ansiedade prolongada em relação às doenças graves, uma preocupação de que aqueles pequenos sintomas se transformem em grandes sensações
e que de repente essas sensações também causem um desconforto na vida ou até mesmo a perca da sua própria vida. Um outro comportamento típico é a procura de médicos, não somente um, mas vários médicos, para que os mesmos examinem, investiguem, deem os seus pontos de vista. E quase sempre, mesmo fazendo exames, as pessoas não acreditam no profissional. Outra coisa, a pessoa hipocondríaca, ela tende a checar o próprio corpo várias vezes, quase não, obsessivamente falando, para ver se tem alguma reação diferente, um sintoma novo, ou de repente também verificar os seus sinais vitais, como batimentos cardíacos, pressão arterial. Outra coisa que acontece muito é a identificação com os noticiários de jornais, revistas ou notícias da internet, pois assim elas fazem um autodiagnóstico e acham que estão com aquela doença. E qual que é o risco disso? Qual que é o perigo disso? O perigo é que a pessoa não estudou para isso, então ela não vai saber como fazer um tratamento. E muitas vezes também acontece da pessoa fazer uma automedicação. Então ela começa a escolher medicações aleatórias, como se aquilo pudesse suprir os sintomas que ela vem sentindo, e na verdade não se trata disso, se trata de uma sensação criada por uma imagem mental que ela tem. E Jorge, tem tratamento para isso? Sim, pessoal, claro que tem tratamento. Eu acho que o tratamento começa pela busca de uma ajuda profissional. E quais profissionais que a gente pode buscar então? Bom, a gente pode de repente ir num pronto-socorro, ser avaliado por um clínico geral. Podemos também buscar um psiquiatra para saber mais, ou um psicólogo, de repente fazer um trabalho paralelo, medicamentoso e psicoterapêutico, que eu acho que seria uma boa saída para as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. Na psicoterapia, que é o campo onde eu e o Newton trabalhamos, nós conseguimos estruturar um trabalho começando pela conscientização. Então, fazer com que a pessoa desenvolver junto com ela sobre as reais situações do problema, construir caminhos para que essa preocupação se transforme numa despreocupação gradual, de repente até reinterpretar algo, ou ressignificar, ou compreender de novo aquilo que está sendo vivenciado, ou substituir pensamentos, ideias, descobrir novos sentidos. Além do que, a pessoa também pode ter uma maior apropriação sobre as questões da sua vida, sobre o seu passado, sobre o seu presente e também em relação ao seu futuro. Eu acho que o mais importante é poder fortalecer, possibilitar o crescimento pessoal dessas pessoas que estão sofrendo por esse motivo. Tá certo, Newton? Valeu, Jorge. Muito obrigado aí pela explicação. Eu queria finalizar dizendo aqui que realmente é muito importante ficar ligado, ficar atento nas notícias sobre o coronavírus, se informar quanto à prevenção, sobre o jeito de se proteger contra esse vírus, entender os sintomas, entender o que deve ser feito, essas coisas. Cuidar da saúde física realmente é muito importante, mas a gente tem que cuidar também da saúde psicológica, com esse excesso de medo, essa ansiedade, esse desespero que às vezes é irreal, não só com coronavírus, mas com qualquer outro tipo de doença. Sério mesmo. É muito complicado essa questão da hipocondria, porque a pessoa tem tanto medo de ficar doente que ela mesma desenvolve uma doença nela. É uma forma muito contraditória e desregulada de reagir ao medo. E essa questão também me faz pensar no quanto a sociedade dá tanta importância na saúde física, faz todo um movimento para cuidar da saúde física e esquece completamente a saúde mental. É uma questão que eu trago mesmo para a gente pensar, para a gente poder refletir. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos cuidar da nossa saúde emocional, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tido uma experiência bacana com ele. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que você deixe seu like. Se for novo no canal, por favor, se inscreva para que você acompanhe os nossos trabalhos. Eu vou deixar um link aí na descrição que dá acesso ao canal do Jorge Spolaori. Entra lá no canal dele e também conheça o trabalho que ele vem desenvolvendo, beleza? Semana que vem vai ter vídeo novo, então vou estar te esperando aqui, beleza? Um abraço!